Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala não é o J.R. Vargas. Ele veio amanhã com você aqui na 93 FM, então hoje você vai ter que me aturar. Desculpa o mau jeito, você vai ter que me aturar hoje, viu? Pois é, hoje estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, terça-feira, 17 de janeiro de 2017. Já estamos já há 15 dias no ano novo, hein, gente? Olha aí. E a nossa equipe do Debate 93 está prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Fabiane Valadão, o Jair Cardoso, está de férias, está lá em Cancún, Jair de férias. É brincadeira não, o cara viaja, hein? Tá viajando, tá? Diz que ia lá pro... Como é que é o nome daquele negócio lá, gente? Lá que tem aquele de vulcões lá nos Estados Unidos. Yellowsmith, é isso? Yellowstone, Pedra Amarela. Yellowsmith, misericórdia. Pois é, então o Jair Cardoso está lá. Enquanto isso, nosso querido Jair, o nosso querido Fernando Fernandes está substituindo. E a nossa querida Catita também está com a gente aqui na programação da 93 FM, participando sempre ativamente, trazendo café, água. E aliás, o café da Catita, misericórdia, tem que ter no céu, viu? Estamos começando mais um Debate 93 e você, fala! E com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Pois muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, então vamos falar o seguinte, sobre o que vai acontecer hoje aqui no nosso Debate 93, os assuntos a serem tratados de hoje. Uma coisa que é muito preocupante, a taxa de emprego no Brasil não para de subir. Só nesse primeiro semestre de 2016, no primeiro semestre de 2016, 623 mil trabalhadores formais foram mandados embora. Mas, e se tivesse um lugar que contratasse todas aquelas pessoas que são dispensáveis, ou que foram consideradas dispensáveis por outras empresas? Se tivesse um lugar desse que contratasse você, te desse um treinamento e te contratasse, hein? Como é que seria isso para você? Qual a melhor forma de incentivar a pessoa a buscar o seu melhor? Você é o tipo de pessoa que alguém acredita no potencial? Ou você acredita no potencial de outras pessoas e incentiva o seu crescimento, hein? Alguém já investiu em você quando a maioria das pessoas não acreditava? Mande o seu depoimento para cá e conta pra gente isso. E você sabe também que aquelas promessas de início de ano são quase que uma coisa crônica. Aliás, é crônico. A gente fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas faltando poucos minutos para acabar o ano de 2016, né? Já chegando, já vislumbrando 2017, você provavelmente orou, projetou alguma coisa, prometeu que algumas coisas seriam diferentes para você, para pessoas à sua volta, para sua família, e de repente nós já estamos aí já na terceira semana do novo ano e você não fez nada ainda. As promessas que você fez estão martelando a sua cabeça, mas encarando a verdade, hein? Como é que você faz isso, hein? O que fazer para colocar em prática as resoluções traçadas para 2017? E quando, apesar de tentar, a gente não consegue lidar com essa frustração e seguir adiante? Como é que é isso? As promessas feitas no final do ano, no início do outro, como é que você lida com isso? Consegue cumpri-las ou não consegue cumpri-las? E o outro assunto de hoje, a minha mãe só sabe abrir a boca para amaldiçoar. Apesar de evangélica e de ser muito amada na sua igreja, em casa as palavras dela saem como se fossem veneno. É pior do que fel, ácido sulfúrico. Eu não aguento mais tanta agressão por parte da minha mãe. Principalmente o fato de na igreja ela falar de bênção o tempo todo, mas em casa só maldição. Como conviver com alguém que tem a língua como arma? Qual a melhor maneira de combater os ataques de uma pessoa que tem a língua afiada? Como é que eu faço? Como controlar a própria língua, a minha própria língua, ao invés de amaldiçoar, conseguir abençoar? São esses os assuntos de hoje, aqui da 93 FM, do nosso Debate 93, trazendo a bênção de Deus sobre a sua vida nesta manhã. Debate 93 especial. Você e o candidato. Não, meu filho, não tem nada de candidato aqui não, é outra coisa.
Eu quero falar para você que o candidato a vencer, o candidato a ter essa questão sobre como abençoar ao invés de amaldiçoar e como lidar com uma pessoa que lida com isso. Então esse vai ser o candidato de hoje para tentar tirar um pouquinho do mico que eu paguei aqui. Entre nós está o meu querido pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Muito bom dia, meu querido pastor, seja muito bem-vindo. Já começa com o senhor esse assunto aí dessa moça preocupada, dessa pessoa preocupada com a mãe dela. Bom dia, Cid, bom dia, Marcelo, bom dia aos debatedores, você ouvinte em casa, né? E o candidato sou eu a falar agora, Cid. Foi eleito por aclamação. É verdade. Cid, quando Jesus Cristo prepara os discípulos para ir às casas, ele faz uma recomendação. Ele ensina aos discípulos que a casa onde ele entrar, que ele declare a paz. Isso significa a bênção. Isso significa algo que vem do coração de Deus para aquela casa. Ainda que aquela casa não esteja preparada para receber a bênção. Significa dizer que todos nós, servos, que temos uma intimidade, um compromisso com Jesus Cristo, nós não podemos, que não é proibido porque nós temos o livre-arbítrio para falar o que desejamos, ainda que erradamente. Mas nós, servos, precisamos em todo o tempo declarar bênção, em todo o tempo. E às vezes esse comportamento nosso, ele é totalmente errado, porque às vezes você tem um filho ou a filha, alguém de casa que você cria, e ele é peralta, ele é levado, e as pessoas acabam declarando maldição. Então eu quero dizer para essa irmã, primeiro para a filha e para a mãe, se estiver ouvindo também: minha irmã, não declare maldição em tempo algum dentro de sua casa e em lugar nenhum. Porque o que Deus colocou em nós é para fluir positivamente. E nós não podemos usar de uma máscara de ser na igreja ou em algum lugar que nós estamos com as pessoas um comportamento cristão. Porque o que você deve ser em todo lugar. E o principal lugar a começar como testemunha fiel do poder de Jesus Cristo é na sua casa. Porque dentro de casa a gente não usa máscara, nós somos o que somos. Então, se você é bênção, amado, seja bênção em casa, que é o primeiro lugar, primeira igreja, primeiro lugar onde você adora, e por onde passar. Então, seja bênção, declara a bênção, porque esse é o propósito do Senhor Jesus. Falando em bênção, entre nós também a querida pastora Marcione Garcia, da comunidade missionária Proclamai em Paciência. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia aos ouvintes da 93 FM. Me chamou muito a atenção nesse e-mail que essa irmã ou esse irmão mandou, foi o final, a palavra final que ela deu, como controlar minha própria língua. Então, o que me chamou a atenção é de que ela convive em um ambiente tão pesado, tão frustrante, tão triste, que parece que ela está herdando as mesmas coisas que a sua própria mãe faz, de amaldiçoar. A Bíblia Sagrada, lá no livro de Tiago, nos afirma que da mesma fonte não tem como sair água salgada e água doce. Então, assim, eu confesso e vou ser muito sincera, se essa mãezinha está me ouvindo, ou se alguma ouvinte está se sentindo assim, poxa, isso é para mim, eu na igreja sou uma bênção e em casa eu declaro muito palavras de maldição, eu confesso que essa pessoa não é convertida. Como o pastor Elison falou, nós somos e precisamos ter o caráter de Cristo. Então, o que nós falamos na igreja, precisamos falar em casa. Nós não podemos ter máscara em nenhum lugar. Onde nós estivermos, precisamos ser aquilo que a gente fala e viver aquilo que a gente fala. Muito bem. Microfone, gente. Muito bem, estamos recebendo também hoje aqui meu querido pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana, no Parque Nazaré, em Duque de Caxias. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo.
Querido Cid, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte amado da Rádio 93 FM. É sempre uma grande alegria estar participando deste debate. E o que me chamou muita atenção nesse e-mail do nosso ouvinte a respeito da sua mãe é esse dualismo, é essa vida dupla que infelizmente é uma triste realidade dentro das igrejas evangélicas. As pessoas dentro do espaço religioso, dentro do templo religioso, têm determinadas atitudes, determinados posicionamentos, determinadas ações, palavras, que na sua vida privada, na sua vida particular, na sua vida familiar, na vida profissional, elas têm um comportamento exatamente diferente. É como se, na verdade, vestisse uma capa dentro do templo religioso e na vida fora tem um outro comportamento, o que na verdade não é a recomendação bíblica. Exatamente. Jesus o tempo todo nos convida a sermos autênticos, a sermos santos, né? Lá em 1 Pedro vai falar assim, ó, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Eu sou o templo do Espírito Santo. Então, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho o dever de ser santo onde eu estou. Eu tenho o dever de ter o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, as mesmas palavras. A pastora Marcione citou o texto de Tiago, no capítulo 3. Eu gostaria até de ler aqui, a partir do versículo 9, porque Tiago 3, o apóstolo Tiago vai nos recomendar para tomarmos cuidado com a nossa língua. Exatamente. Vai falar sobre a importância de frear a língua. Por quê? Ele vai dizer, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Nós precisamos avaliar que tipo de fonte nós estamos sendo. Nós precisamos avaliar que tipo de frutos nós estamos produzindo. Querido, busque o fruto do Espírito na sua vida. Freie a sua língua, tome cuidado. E como o pastor Ellison falou, profetize sempre bênção, declare sempre a bênção de Deus na sua vida e na vida da sua família. Pastor Jean Max, querido amigo da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, que alegria estar aqui de novo, que alegria revê-lo. Prazer todo meu, que tá com a barba bonita, hein? Tô tentando ter uma barba igual a sua, velho. Vai ter que estudar mais um pouco. Vou ter que comer um queijo para melhorar. Comer queijo, mais feijão com torresmo, aí vai ficar assim. Glória a Deus, que bom estar nesse lugar, é sempre uma bênção. Amém. Amém. Eu assino embaixo aqui da palavra que cada debatedor já apresentou. O profeta Isaías faz essa queixa também. Jesus lá em Mateus, no capítulo 15, verso 8, reafirma essa insatisfação da dualidade do coração do homem, que uma hora honra ao Senhor com seus lábios e no seu coração se afasta. Lamentavelmente, essa ainda é a característica de muitos, né, que estão na casa de Deus, na frente das pessoas, no exercício da religiosidade. Elas são perfeitas, são impecáveis, sabem o que dizer, mas no menor conflito, fora da exigência da religiosidade, elas mostram a verdadeira natureza dos seus corações. Isaías se queixou, disse: esse povo se aproxima de mim com lábios, mas o seu coração se afasta. Jesus reafirmou essa palavra, fez a mesma queixa em seu tempo, e hoje o que está sendo dito nessa mesa reflete que nada mudou. É a mesma queixa. Infelizmente nada mudou. Eu lembro de Salomão no capítulo 24 de Provérbios, ele diz: o coração do homem medita a rapina, os seus lábios falam maliciosamente. Essa é a natureza verdadeira do homem. Mas a proposta que ele apresenta alguns versos antes é que o sábio vai saber destilar favos de mel dos seus lábios. O sábio vai saber destilar. Então, esse é um exercício contra a nossa natureza. Eu não quero colocar a mãe dessa mulher numa cruz, também não quero colocar a nossa ouvinte numa cruz, porque o Senhor Jesus já fez isso por nós. Ele morreu para que a gente tivesse vida, né? Ele aceitou perder
para que a gente fosse vitorioso. Então, a minha palavra é que todos exercitem isso, lutem contra essa natureza, porque qualquer um de nós pode cair nesse mesmo erro aqui. A gente vai ver, Cid, ainda o exemplo de José do Egito. Eu amo José do Egito porque ele conta pra gente toda a narrativa de vida que nós precisamos ter, embora tudo fosse desfavorável para ele. Verdade. Desde o início, ainda um menino em casa, conversando com o pai, conversando com os irmãos, porque os nossos problemas, eles começam com o nosso convívio familiar. Então, se você absorver os ensinos errados e não mudar, você vai viver essa vida errada. Então, essa mãe provavelmente já tenha vivido uma série de fatores lá atrás e que ainda não teve uma experiência de renunciar o seu passado para viver o seu presente e visualizar um futuro diferente. Então, essa perspectiva de abençoar, ela é algo muito profundo, porque nós só vamos dar aquilo que nós temos. Então, se essa mãe ainda não teve essa experiência com Jesus Cristo especial, de ter um arrependimento, e até vou dizer mais, que é difícil o que eu vou dizer agora, é ela chegar para a filha e pedir perdão. Porque um dos fatores mais difíceis para os pais, e eu sou pai de 2, é a gente reconhecer que errou e dizer para o filho: olha, eu errei, eu quero te pedir perdão, porque nós achamos que somos senhores da verdade, e nós não somos. Então, se essa mãe estiver me ouvindo, faça isso. E a filha, não espere que você ame a sua mãe se ela não lhe pedir perdão. Ame, porque é recomendação bíblica. Amar e honrar os seus pais, independente de qualquer circunstância. E a filha também tem que compreender isso que o senhor acabou de falar. Nós somos produtos do meio em que a gente vive. Talvez a mãe dela viveu num ambiente assim, está apenas reproduzindo algo que ela recebeu na infância, na adolescência, teve uma criação, né? Então a filha também tem que já liberar perdão de antemão para a mãe. Entendeu? Entender que a mãe às vezes apenas está... por ela. E orar por ela, reproduzindo. E crer também, queridos, que o sangue de Jesus na cruz do Calvário quebra todas as maldições que são lançadas sobre a nossa vida. Porque eu vejo ela aqui dizendo: porque a minha mãe sempre amaldiçoa, só fala maldição. Mas se você está debaixo do sangue de Jesus, se você está coberta no sangue de Cristo, vivendo uma vida de santidade na presença de Deus, o maligno não lhe toca, nenhuma palavra de maldição atinge a sua vida. O senhor falou de cruz, né? Falou de sangue de Jesus. Eu lembrei que naquele momento aconteceu uma coisa muito semelhante ao que estamos tratando aqui. As pessoas passavam, inclusive muitas delas eram líderes religiosos, e blasfemavam. Sim. Diziam impropérios, xingamentos. E diante de tudo isso, a gente escuta Jesus no Calvário dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Acho que esse é um grande exemplo para a nossa ouvinte aí. Então, eu quero que fique claro para os meus debatedores aqui, meus pastores, até porque eu estou sozinha aqui praticamente, né? Então tem mesmo assim é a maioria. Seu filho está aqui, né? Olha o tamanho do filhão ali, ó. Mesmo assim é a maioria. Assim, o que me preocupa é porque ela tem duas faces. A questão isso. Não é o meio, porque ela na igreja ela é considerada santa, amada, mas quando chega em casa ela é o capeta, né? Então isso é muito complicado, é muito delicado. Então o filho está reclamando exatamente disso. Eu quero a minha mãe da igreja. Sim, sim. E essa mãe de casa eu não quero ela. Por isso eu falei sobre experiência com Deus. Verdade. Né? É isso. Mas o que nós estamos falando é que talvez esse comportamento, esse dualismo, essa vida dupla, talvez tenha sido aprendido. Talvez ela aprendeu o pai ser assim, a mãe ser assim, e aí é o que o pastor Ellison falou, tem que ter uma quebra com o passado. Nós temos também, isso também não pode ser desculpa, a gente tem que em Jesus Cristo vencer o nosso passado. Até porque no convívio da igreja, nós não poderemos ser o que somos em casa, já que estamos andando errado em casa. Justamente por causa da pressão religiosa. Isso, então, quer dizer, você está num convívio, eu até brinco às vezes em minhas mensagens, você chega, vai dentro do carro, já vai brigando com a família, quando você chega na porta da igreja, todo mundo para, veste uma capa, a paz do Senhor, irmão. E é uma triste realidade, Então, é um negócio complicado. Então, nós temos que lutar
é muito sobre isso, né? Até tem uma ilustração muito engraçada que estavam procurando um zelador para uma igreja, ninguém queria ser, um garotinho falou, queria que meu pai fosse. Mas por quê? Porque papai aqui é tão bonzinho, em casa ele bate na gente, bate na mamãe. Agora dentro da igreja, eles fizeram música assim, então dentro da igreja a gente consegue ser isso. Por quê? Porque o meio nos leva a isso. Então tem que ser em casa e ser feito. Olha aqui, tem um ouvinte dizendo o seguinte: olha, gente, eu sou mãe solteira, crio minha filha sozinha, ela tem 14 anos, e às vezes, devido a muitas coisas que ela faz, eu acabo falando coisas muito pesadas do tipo, você é ruim, você vai sofrer no futuro, seu sangue é ruim, e outras coisas. E quanto mais, quando eu me acalmo, eu vejo quanta bobagem eu falei. Quanto a coisa que eu julguei tanto a minha mãe pelas maldições que me falava, e hoje estou agindo do mesmo jeito, exatamente o que vocês falaram, replicando uma situação do passado. E como eu julguei minha mãe pelas maldições que me falava, e hoje eu estou fazendo a mesma coisa que ela fazia comigo, e isso só me afastou muito da minha mãe. Eu tenho medo que no futuro minha filha se distancie de mim. Eu não quero agir assim, eu não sou assim. Veja as duas afirmações do final. Não quero agir assim, não sou assim. Por que está fazendo assim? Só o fato da nossa ouvinte lhe enviar essa mensagem, Cid, já demonstra que ela quer ajuda. Que ela quer ajuda, que ela tem um arrependimento. E reconhece, né? Ela reconhece. Agora, o pastor Jamax falou, isso é uma luta contra a nossa própria natureza. O mal que eu não quero. Esse faz. O apóstolo Paulo fala isso com muita clareza. Então, na verdade, ela precisa pedir a Deus que conceda a ela domínio próprio, porque é algo que está faltando na vida do crente, né? De cabeça quente, vai lá, fala, que nem ela falou assim, ela fica nervosa com a filha, aí joga maldição, lança palavras que depois ela se arrepende. Então nós precisamos pedir a Deus domínio próprio, domínio, controle emocional. Então, pastor, Cid, desculpa, Jean, pastor Jean. Falar. Eu sou uma experiência viva dessa situação. Eu nasci num lar muito conturbado e gerei um outro lar. E nesse lar eu tive esse meu filho, pastor William Peterson, que esse pequenininho que tá aqui sentado. Esse pequenininho aí, fraquinho, isso. E ele era aquela pimenta da igreja. Na própria igreja, pastores, ele era considerado assim, esse garoto é terrível, ele é horrível, nossa, tira os filhos, agarra os, todo mundo ficava com os filhos agarrados. O que eu falava, Cid? Eu sempre dizia, meu filho é uma bênção. Amém. O meu filho é uma bênção. Todo mundo falava mal do meu filho. Eu falava, o meu filho é uma bênção. Hoje o meu filho tem 22 anos, pastor de uma igreja, assume uma igreja comigo. Quando eu estava no hospital internado, você sabe da minha história, ele assumiu aquela igreja sozinho, ele levantou aquela igreja, ele botou a igreja no alto. Eu peguei a igreja lá em cima. Então, assim, meu filho é uma bênção. Eu sempre liberava essa palavra para ele. Enquanto todos falavam, seu filho não presta, eu falava, meu filho é uma bênção. E ele é uma bênção. Amém. Aproveitar esse testemunho. Não, ele é lindo, eu amo demais, meu tesouro. Aproveitar essa palavra minha que mãe a pastora fala a trouxe. E completando aí a questão da nossa ouvinte que acabou de escrever, Romanos capítulo 10, verso 8 ao 10, Paulo diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, e veio o que eu queria dizer, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para o arrependimento e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu louvo a Deus de todo o meu coração pelo reconhecimento que essa mãe fez, de que ela tem amaldiçoado sua filha, tem replicado o comportamento que ela viu na casa dos seus pais. Eu louvo a Deus porque ela não quer isso. Está muito claro, ela não quer, ela disse, eu não sou assim, não quero. E para ela só precisa agora confessar, buscar a sua filha, e se isso acontecer 1000 vezes, irmã, faça 1000 vezes, vá na sua filha 1000 vezes e peça perdão. Diga à sua filha, eu não sou assim, eu não quero ser assim, me perdoe porque eu fiz isso. E não vai demorar muito, você vai estar liberto, você vai vencer essa batalha, esse gigante vai cair. O hábito de abençoar. Deuteronômio 11, 26, vai dizer que nós é que vamos fazer a escolha entre a bênção e a maldição. Então escolha para a sua vida, primeiro a bênção e depois exalar, declarar essa bênção. Ainda vou dizer mais, Cid, o próprio Senhor Jesus Cristo ainda disse o seguinte: orai e amai os vossos inimigos.
Ora, uma responsabilidade, né? Então, você tem uma responsabilidade de abençoar. Então você tem que ter essa bênção sobre ti, para que possa abençoar aqueles que estão próximos. Você sabe que nós temos aqui, ó, eu fui pontuando aqui algumas coisas que vocês falaram, e aqui comparando também com o texto que a nossa ouvinte mandou, mas um outro texto me chegou aqui agora há pouco, falando sobre o seguinte: às vezes, o falar duro, ser sincero demais, para algumas pessoas é tido como, tá me amaldiçoando, mas é porque estou sendo sincero. O ouvinte diz o seguinte: eu falo as coisas na cara das pessoas, mas não é maldição não estou amaldiçoando não, só que as pessoas não conseguem ver com simpatia a sinceridade que eu uso quando eu vou confrontar a pessoa. Eu falo na cara, eu não falo por trás, eu falo na cara da pessoa. Uma questão que me chama a atenção é que, por exemplo, a nossa ouvinte diz com relação à sua mãe: em casa suas palavras saem como fel, é muita agressão, principalmente pelo fato, e ela diz, ela, apesar de evangélica, ser muito amada na igreja, as palavras dela saem como fel. Pastor Alisson usou um termo que eu achei muito interessante, que em casa as máscaras não existem. Verdade. Em casa nós somos aquilo que nós somos, não adianta, nós não fingimos, o espelho mostra para nós aquilo que nós somos. E essa coisa, juntar isso ao fato de ser evangélico. Na igreja, eu imagino, e sou assim, não há perfeição. Não há pessoas perfeitas, há exatamente o oposto. São pessoas problemáticas, inclusive algumas que são tão problemáticas que não percebem que o problema está nela. É sempre com os outros. É sempre aquela pessoa me amaldiçoa, aquele irmão não me dá a paz do Senhor, Mas e eu? Como é que eu fico nisso? E se fosse diferente, meu caro pastor Alisson? E se fosse o contrário? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que você é servo para servir ao Senhor e corresponder, como diz em Mateus, nós somos a luz do mundo. Então, ainda que pessoas nos firam, nós temos que continuar com a posição de servos, porque Jesus Cristo fez isso. A gente falou aqui de Jesus Cristo, perdoa, mas Estevão passou por isso. Verdade. Estevão estava sendo apedrejado, e duas declarações lindas que eu amo, que ele fala: eu vejo o céu aberto, e depois, Pai, não imputes o pecado deste povo. Então é bênção. Agora, uma outra coisa, temos que ter cuidado com a sinceridade. Exatamente. Nós temos que ter um domínio para saber até chegar ao ponto de corrigir alguém. E para corrigir tem que ser com amor, com humildade, certeza, com equilíbrio. Não é com austeridade que você vai corrigir alguém, porque nós não gostamos. Nenhum de nós gosta de ser confrontado, pastor, com agressão. Existem várias formas de se falar a mesma coisa. Você pode ser sincero, mas existe uma forma de falar. Exatamente. Sinceridade não é a mesma coisa que grosseria. Exatamente. Confrontar a pessoa não é a mesma coisa que ser grosseira. Você pode confrontar com amor. Você pode confrontar sabendo colocar as palavras, né? A pastora Marcione estava contando aqui a respeito do filho dela, e eu me lembrei, Cid, de uma passagem que aconteceu na minha vida quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. É uma história que me marcou. Mas tem uns 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos tem pouco tempo, né? Nem. Eu estava voltando da escola, eu lembro exatamente da cena. Estava eu e meu irmão, Gustavo, nós estávamos voltando da escola, e a minha mãe estava sentada na mesa da sala, lendo um livro. Minha mãe, a irmã Rosália, está ligadinha com a gente lá em Volta Redonda. Beijão, mãe, para a senhora. E ela virou e falou assim: meus filhos, eu quero ter uma conversa muito séria com vocês dois. Eu quero vocês aqui na sala. Vai lá, deixa a mochila no quarto e vem aqui, que eu quero ter uma conversa séria. Aí eu olhei pro meu irmão e falei: deu ruim, né? Deu ruim, vou tomar uma bronca agora. Aí minha mãe chegou, olhou para mim, pro meu irmão, e falou assim: olha, eu estou lendo esse livro do pastor Jorge Linhares, chamado Bênção e Maldição. Peraí, mas você tinha quantos anos? 6 anos. Peraí, pastor, eu li esse livro há alguns anos atrás. Então, pois é. Mas o livro era antigo. Então, queridos, ela falou: estou lendo esse livro, e eu aprendi que, como mãe, eu sou autoridade espiritual na vida de vocês, eu tenho autoridade para abençoar a vida de vocês. Então, a partir de hoje, eu vou fazer isso. Aí chamou o meu irmão mais velho: vem cá, deixa eu orar por você. E começou a profetizar, declarar a bênção de Deus. Depois me chamou, falou: meu filho, eu declaro que você vai ser um homem de Deus, você vai ser um pregador da palavra, Deus vai te usar muito. Então foi várias palavras de bênção que marcaram a minha vida, e eu me lembro com muito carinho. Então você que é pai, você que é mãe, abençoe a vida dos seus filhos, declare a bênção do Senhor, ore com ele. Nós temos que resgatar, Cid, urgentemente o culto doméstico, que está se perdendo. As famílias precisam orar juntas, os pais chamar os filhos, marido e esposa, orar e louvar a Deus junto dentro de casa. Faça da sua casa um lugar de adoração, faça da sua casa um lugar de culto a Deus.
Verdade. Uma grande responsabilidade que a gente tem como pai, e se a gente tem essa experiência com Cristo, a gente precisa. Eu lembro da história de José do Egito, eu sou apaixonado, sabe por quê? Porque meus pais faziam o culto doméstico, a gente contou, eu lembro que começamos a ler a história de José, eu me apaixonei. Falei, como esse cara, José, passa por tudo que passou e continuou amando a família, abençoou o pai e os irmãos que fizeram mal anos depois, sabe por quê? Porque Deus abençoa. Então nós temos que ter essa responsabilidade, é a nossa experiência com Deus. Não olhe para o seu passado que foi ruim, olhe para o seu presente que Deus está nele e para o futuro que Deus está traçando para você. Aleluia. Então não olha para essas palavras ruins. E filha, você que tem sofrido as perseguições, ore pela sua mãe. E se tiver condições, converse com ela, mãe. Suas palavras têm me machucado, mas eu quero dizer que eu amo a senhora e quero declarar a bênção de Deus para a sua vida. Olha, vai ser, e não criticar, porque às vezes a gente tem além da nossa crítica, a gente tem um defeito como ser humano, que a crítica não é pra gente tentar ajudar. Comparar uma coisa. A gente quer comparar e compartilha com outras pessoas a crítica. E a gente acaba fazendo fofoca, comentários que não devem. Conversa com Deus, vai pro teu quarto, como diz Mateus, ora em secreto, e o Senhor que está em secreto te recompensará e vai te dar força para abençoar. E isso é como se fosse passar pelo fogo, na verdade, que é queimar o nosso orgulho, é queimar a nossa ânsia de ser o cara, de ser o melhor, de saber o melhor. E eu li um livro alguns anos atrás, algum tempo atrás também, de um pastor muito bonito, um cara simpático, gente fina, elegante, o livro chamado Cinzas no Altar, que fala sobre essa questão, ou a gente se sacrifica e deixa a cinza no altar junto com a gordura, então a gente não está fazendo nada. Deixe tudo lá no altar, se queime. Eu estou falando do pastor Jean Maxim, foi ele. Glória a Deus, obrigado. Joel 2,15. Não é? As pessoas, elas precisam entender que a velha natureza tem que continuar no altar de Deus, sob o juízo da sua palavra, até que tudo se transforme em cinza. É nesse momento que a gordura da velha natureza é queimada que ele pode dizer, nasci de novo, sou nova criatura. Ele tem que aceitar o juízo da palavra do Senhor sobre os seus pecados, deixar tudo isso para trás. Nascer de novo é esse rompimento com a velha natureza, com o velho homem, e essa aceitação, essa submissão em viver sob os domínios do Espírito Santo de Deus. Amém. Te deu a moral, viu, pastor? Obrigado, pastor. A minha preocupação Cid, eu não sei se eu vou fugir um pouco do contexto, é que muitos pais, eu espero que assim, eu tenho certeza que Deus fez com que vários pais nessa hora estejam nos ouvindo. Amém. Porque muitos pais levam os seus filhos para a igreja e nos coloca uma responsabilidade que não é nossa. Essa não é nossa, como o pastor falou, o pastor Ellison, o pastor Guilherme, sobre o culto doméstico, sobre ensinar. Deuteronômio fala, sente com teu filho, ensine a palavra, né, leia com ele. Assim eu fiz com o meu filho. Eu lia, eu ensinava, né, e ele contava as histórias para todas as pessoas que chegavam. Então, eu queria que os pais hoje, nessa hora, nessa manhã, refletissem isso. Eles precisam entender que nós somos pastores e vamos falar da palavra, mas a educação, né, e o reflexo está dentro de casa. E mais uma coisa, a gente encerra esse assunto e vamos para o próximo assunto. É que tem um filme, não sei se você já viu, um filme chamado Mentiroso. Em que uma criança faz um pedido que o pai não minta mais. Era um mentiroso inveterado. Aquele pai começou e prometeu e não conseguia mais mentir. Chegou um momento que já não dava mais sob efeito do que diz o filme, o encantamento, mas ele continuou falando a verdade. Crie o hábito de abençoar. Crie o hábito de não mentir para os seus filhos. Não pedir seus filhos para mentir. Porque tem muitos pais que causam isso nos filhos, porque pedem os filhos para mentir. Alguém bate na porta de casa, fala que eu não estou em casa não. Fala que eu estou dormindo. Ou o telefone toca, não estou aqui. Peraí, que moral é essa? Papai que mandou dizer que ele não está aqui. A criança vai dizer, tomara que a criança diga isso. Meu pai mandou falar que não está aqui não. Ou você ensina seu filho no caminho que ele deve andar, ou então você ensina o filho o caminho. Mas seja você o que você é. Porque tem essa coisa, a pessoa troca o versículo, né? Ensina o seu filho o caminho. Não é o caminho, não é no caminho. É aprendendo junto, é sendo quem você é. Porque o seu filho, sua filha vai ser você quando ele crescer. Pensa nisso. Amém.
Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, recebendo hoje carinhosamente pastor Elison Amaral, pastora Marcione Garcia, pastor Guilherme Costa, pastor Jean Max. E, gente, a taxa de desemprego no Brasil não para de subir, não, tá preocupante mesmo. Somente no primeiro semestre do ano passado, 623 mil trabalhadores formais foram mandados embora, foram demitidos. E conseguir uma recolocação no tempo de crise não tem sido tarefa nada fácil, não. Imagina que tá complicado, viu? Agora imagina bem se existisse um lugar que contratasse todo mundo que fosse procurar emprego. Eita, nós. Pois é, isso existe, gente. Esse chama Greystone. Fica em Nova York, aqui pertinho, dá para ir de bicicleta. Desde o início das suas atividades em 1982, é uma padaria, uma bakery. Estou tirando onda do inglês hoje. A padaria resolveu que só iria contratar pessoas que outras empresas consideravam não contratáveis. Todos, sem exceção, que batem a porta, são convidados a ficar sem pergunta, nem entrevista formal de emprego. Todos são submetidos a um período de treinamento onde aprendem diversas habilidades. Claro, com tanta facilidade assim, há uma lista de espera que deve ser uma coisa assim para 2029. Mas assim que alguém vai embora, o candidato seguinte é chamado para ocupar aquela vaga disponível e o negócio funciona tão bem que hoje vale 14 milhões de dólares, fornecendo produtos para restaurantes mais conceituados da cidade. A pergunta que vem é: alguém já investiu em você quando a maioria das pessoas não acreditava? Você é alguém que acredita no potencial de outras pessoas e incentiva o crescimento? Qual é a melhor forma de incentivar uma pessoa a buscar o seu melhor? É uma utopia pensar que no Brasil teria um lugar assim, e a gente imagina que é complicado, porque vendo tudo que está acontecendo, vendo aí o Lava Jato, vendo aí essas operações, vendo aí essa corrupção que está graçando e desgraçando o nosso Estado, é só ver o Estado como está agora, e aí como é que fica? Dá para acreditar que alguma coisa que vai melhorar, mas a questão aqui, o foco são as pessoas desempregadas. O que tem de esperança para essas pessoas desempregadas? O sonho de ter um lugar assim no Brasil que contratasse pessoas assim, chegou lá, a gente faz uma pesquisa, não faz pesquisa, mas faz um treinamento, te condiciona a fazer. E alguém já investiu em você quando a maioria das pessoas não acreditou? Meu caro pastor Guilherme. Deus investiu em nós quando ninguém acreditava em nós, né? O Senhor é especialista em investir em pessoas que ninguém acredita. Isso. Mas nós replicamos isso? Essa é a questão. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: sede imitadores de Deus como filhos amados. E nós precisamos imitar a Deus, mas o problema é que muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar nas pessoas, né? É do ser humano, a gente tem essa falha, mas nós precisamos aprender a acreditar, aprender a confiar nas pessoas, investir em pessoas, porque às vezes existem talentos que estão escondidos porque ninguém investe, porque ninguém acredita. Então nós pastores, nós cristãos, precisamos aprender a dar um voto de confiança, a investir nas pessoas, né? Eu acho que é algo que nós precisamos aprender muito com Deus. Eu creio que a nossa questão cultural, ela é bastante complexa. O fator primeiro que eu penso é que muitos não se dedicam nem mesmo ao seu trabalho profissional. Ele próprio não acredita em si, não se prepara, não é dedicado. Você pega o horário de trabalho, o funcionário está querendo dar uma pernada. É verdade, cultural. Fugindo. Então a gente precisa primeiro entender que precisamos ser honestos com o nosso trabalho, com aquilo que a gente acredita que a gente está fazendo. E eu digo isso em todas as áreas, inclusive nós, pastores também. Então a gente precisa entender isso. Com essa cultura, onde você acredita no seu potencial, você se empenha no melhor, nós vamos ter essas respostas. Hoje, infelizmente, o nosso Brasil, com uma questão cultural, e hoje a gente está com essa bomba, explodiu, e a gente não sabe aonde que vai terminar essa situação que a gente está vivendo. Crise, eu me lembro que a gente já enfrenta há muitos anos. Eu me lembro que eu era garoto, tinha que sair correndo para comprar 1 quilo de feijão em determinado lugar, uma fila quilométrica, e quando chegava a sua vez, olha, acabou o feijão. Exatamente. Depois tinha que correr para comprar óleo. Crise a gente sempre teve, mas hoje nós estamos chegando a 2 fatores na minha visão. O primeiro é uma questão da superpopulação. Em 1970, o Brasil com 470 anos, nós tínhamos 90 milhões de habitantes. Hoje, pouco mais de 50 para 60 anos, já tem 220, quase 240 milhões. Então o país não se preparou para uma série de fatores. E ainda profissionalmente,
As pessoas não estão buscando isso. Então, confiar, eu acho até que a gente confia um pouco naquele que a gente conhece. Sim. Naquele que a gente conhece. Aqui é um caso diferente dessa empresa nos Estados Unidos, que ela confia em todos. Mas nós confiamos sim em alguém que a gente... Mas agora, temos que ter uma mudança radical de cultura. Eu agora vou puxar a sardinha pro nosso lado. Eu vejo a igreja como uma espécie de Greystone também. Porque as portas estão abertas, as igrejas em geral são assim, as portas estão abertas, as pessoas chegam, não importa o passado que elas trazem. Verdade. Elas são tratadas, nós investimos nessas pessoas, nós acreditamos na restauração delas, justamente porque de alguma forma Deus fez isso com a gente, e alguém que chegou na igreja antes fez isso com a gente também, replicou em nossa vida, investiu em nós, trabalhou no nosso crescimento, e eu acredito na restauração, no aproveitamento das pessoas. Nós pregamos isso o dia inteiro, todo dia, e eu acredito que o melhor exemplo de um Greystone no Brasil é a igreja evangélica. Ninguém restaura mais a vida das pessoas do que a igreja. Verdade. Viciados, na sua grande maioria, só encontram a restauração das suas vidas dentro de instituições evangélicas. Qualquer outra instituição voltada para esse fim tem resultados assim vergonhosos diante do que a igreja consegue aplicar na vida dessas pessoas. Então, palmas aí para nossa igreja. Ela é um Greystone aqui no Brasil. A custo zero. A custo zero. A custo zero para o Estado, né? A custo zero para o governo. Por isso que hoje, na reportagem do Bom Dia Rio, eu estava assistindo a secretária que tomou posse agora, ela falou o seguinte, a repórter perguntou para ela se havia dinheiro para tirar esses moradores de rua, porque o IBGE já constatou que no Rio de Janeiro, a maioria dos moradores de rua, eles não são cariocas, eles vêm de outros estados, estão localizados no centro do Rio e em Copacabana. E aí, ela falou, dinheiro nós não temos, então nós estamos procurando o quê? Nos unirmos a todos os credos religiosos, porque eles podem nos ajudar, e a gente unidos, a gente consegue fazer a diferença. Então eu achei bem interessante até a proposta dela de unir, né, de ver que a igreja católica, o espiritismo, o povo está se unindo para poder ajudar, né, para poder mudar essa história. É verdade, você sabe que tem um ouvinte que diz o seguinte: olha, gente, a coisa mais difícil ultimamente tem sido encontrar bom funcionário. Eu sou empresário e nunca foi, repito, nunca foi tão complicado. Mesmo com essa crise de desemprego, as pessoas não pensam, não são confiáveis e só pensam em si mesmas e em passar a perna nos outros. É um fato. Inquestionável, e a gente sabe que isso acontece mesmo. O pastor Ellison usou uma expressão que eu gostei muito: precisa haver uma mudança de cultura na vida do brasileiro, porque trabalho é visto como um fardo. No Brasil, infelizmente. Devia ser como festa, né? Que as pessoas, elas não querem trabalho, elas querem apenas o emprego. O emprego para receber. Pois é. Então é visto como um fardo, é visto como uma coisa pesada. E no Brasil tem algumas questões que precisam mudar. Por exemplo, por que às vezes a gente guarda dinheiro? Por que às vezes a gente economiza? Para uma emergência. A gente tem que ter uma reserva, porque pode acontecer uma emergência. Não, você tem que ter uma reserva até para aproveitar as oportunidades, porque pode surgir uma coisa boa, pode surgir uma oportunidade boa de você investir, mas a cultura do brasileiro, né, é essa cultura. Gasta tudo. Exatamente, consumismo, né? E nós estamos num período muito delicado, Cid e debatedores, porque a autoestima do brasileiro não está muito boa. Por essa crise econômica que a gente está vivendo, por essa crise do desemprego, a gente está observando que até o ânimo das pessoas, né, anda um pouco embaixo. Então, mas aí que eu acho, pastor Guilherme, que aí eu concordo com o pastor Max, é o seguinte: a igreja tem esse papel espetacular, né? E aí nós, líderes, temos uma missão redobrada agora. É verdade, redobrada. Porque os profetas do passado, eles foram levantados em meio às crises. Não foi tempo favorável. Não foi quando tudo estava remando. Então nós, para falar a verdade, o profeta perdia emprego quando tudo estava bem. Então nós temos, eu fico aqui, até me emociono com isso. Nós temos uma responsabilidade tremenda. Então nós precisamos, a gente não vai conseguir mudar, mas temos que ser aquele beija-flor que vai apagar o incêndio na floresta. Uma gotinha, fazer a nossa parte. Por exemplo, um ouvinte nosso que diz o seguinte: olha, eu e minha esposa, no caso, a esposa dela, né? Nós tínhamos uma pensão e nós acabamos dando uma oportunidade para um rapaz que morava debaixo de uma ponte. Ele veio trabalhar conosco e
Foi uma bênção em nossa vida. Eu e meu marido. Me assustou. Não, porque na verdade é exatamente isso. Foi. Não está errado, não. A intenção foi exatamente essa. Colher exatamente a opinião imediata. Porque, na verdade, a gente pensa sempre isso. Vou dar oportunidade para um cara que mora na rua. Só no pior, que a gente sempre pensa no pior. Porque a gente não consegue, até por causa dessa corrupção que há, dessa confusão toda, do jeitinho brasileiro, aquela coisa toda, a gente não consegue mais confiar nas pessoas e, de repente, tem um pai de família que só por causa de uma falta de oportunidade está na rua. Muitas dessas pessoas da pesquisa que estão na rua não são cariocas, são pessoas que vieram de outro lugar à procura de uma vida melhor. Chegou aqui, ele tinha sido enganado por alguém. E foi pra rua. Aí é que vem essa pergunta que é interessante sobre se nós acreditamos no potencial de outras pessoas incentivar o crescimento, como já foi falado pelo pastor Alisson, e todos concordaram que a igreja tem uma tarefa, princípio aí muito forte, que é essa questão de resgatar na pessoa o melhor que ela tem, a ponto de uma secretária chegar e dizer que nós estamos nos unindo a instituições religiosas. Porque eles podem ajudar. E nós sempre, porque a gente não trabalha fomos criticados, né? Cid, como instituição religiosa pela própria sociedade e pelos governos. Exatamente. Nós sempre fomos criticados. Eu me lembro que um dia eu disse, falei, um prefeito, olha, vocês tinham que bater palmas pra gente, porque nós somos a única instituição no mundo que tira o povo das drogas, da prostituição, sem gastar R$1 do governo. Porque nós temos a mensagem que transforma. E é então nós temos hoje essa mensagem e devemos continuar com ela, sem perder a essência em tempo algum. Qual é a melhor forma, minha querida pastora Marcione, de incentivar uma pessoa a buscar nela mesmo o seu melhor? Qual é a melhor forma? Dar o peixe, dar a vara, ensinar a colocar o anzol, a isca, como é que é isso? Então, vai depender de como a gente vai pegar essa pessoa. Existem pessoas que não foram ensinadas a nada. E a gente vai ter que pegar ela do zero. Vai ter que ensinar ela o A, o B, o C, o D. Ter paciência, ter perseverança, confiar, acreditar. Mostrar para ela que ela é capaz, olhar no olho dela, mostrar para ela que ela pode. Ainda que um dia alguém disse para ela que ela não pode, a gente vai dizer, você pode, porque Cristo hoje está na tua vida. Então é uma das coisas assim que um dia alguém acreditou em mim. Um dia alguém olhou dentro do meu olho e falou, eu acredito em você. E se hoje eu estou aqui sentada nessa cadeira, foi porque um dia alguém acreditou em mim. Então, Cid, eu vejo, e a nossa igreja é uma igreja assim, é uma igreja levantada por rua. Nós fazemos trabalhos de rua sempre, né? Toda semana, praticamente de 15 em 15. E ela saiu do meio da rua. Então, eu, pastora, sou aquela pastora da rua. Eu gosto muito de fora das paredes. Então eu tenho isso esquenta a minha alma, o meu sangue. É uma coisa que eu amo de fazer. Então eu preciso olhar nos olhos das pessoas. E quando eu vou para as ruas, eu acredito neles, eu olho nos olhos deles e vejo se eles querem. Se eles quiserem, a gente está pronto para poder ajudar. Acho que a responsabilidade da igreja é primeiro preparar. A gente hoje, nossos templos de nossas salas acabam se tornando quase que um elefante branco, né? Verdade. A gente só usa aos domingos. E a gente pode, eu tenho lá na igreja hoje, a gente tem vários cursos que a gente vai permitindo, sem que paguem taxas de alguma coisa. A gente vai preparar pessoas para o futuro, cursos de inglês, cursos de artesanato. Muito importante. Eu acho que a igreja precisa ter essa visão social de preparar. A gente vai pegar gente na rua, como vamos encontrar pessoas dentro da igreja também despreparadas que vêm para a nossa igreja. E outros que não tiveram oportunidade. Eu acho que a oportunidade tem que ser criada. Agora, vou bater nessa tecla. Você tem a oportunidade, se prepare para ser o melhor. Verdade. Você se agarre para ser, não só para ter um emprego, mas para você ser alguém e passar do limite que alguém disse que você não passaria. Então, primeira coisa, acredite em você. Se empenhe. Se prepare com tudo que tiver à sua disposição. Hoje nós temos mecanismos da internet que te ajuda muito, tem que correr atrás. Então as pessoas estão em casa esperando, né? Tem aquelas pessoas que vão às nossas igrejas pedir cesta básica. Isso. Aí você para, eu costumo fazer isso, e começa a falar sobre Jesus Cristo. Não, eu só quero a cesta básica. Eu falei, a Bíblia diz que o justo jamais vai mendigar o pão. Seja um justo. Nós, os crentes, eu já passei por situações difíceis de ter só água na minha geladeira, mas eu nunca fui de porta alguma pedir uma coisa para comer. Mas já foi movido corações de alguém para chegar à minha casa e levar um pedaço de coisa para eu comer.
Então esse é o meu caminho. Agora, profissionalmente, você tem que se preparar, tem que buscar ser o melhor. Até o mercado está puxando brasileiro isso, né? Tem cursos gratuitos. E a mão de obra está ficando escassa por causa disso, porque não falta quer de dedicar. especialização. O brasileiro tem que parar de reclamar do trabalho, né? Uhum. Eu vejo alguns brasileiros que vão aos Estados Unidos, gente, aí me dá pena, porque o cara fazendo um frio de 22 graus abaixo de zero e ele em cima de um telhado, raspando neve, entendeu? Por $100 a hora de trabalho. E são brasileiros, gente como a gente. Mas os que estão aqui, diante de uma dificuldade 10 vezes menor do que essa, só sabem murmurar. Eles querem o emprego, querem os direitos trabalhistas, querem os benefícios que o governo assegura, principalmente para quem não quer trabalhar, querem os feriados durante a semana para poder arrumam um emendar. atestado para tudo, querem feriado todo dia. O brasileiro não louva o trabalho. Não. Ele não adora a Deus pelo trabalho, ele não agradece pelo trabalho. Isso aí. Quando muito, agradece pelo emprego. Se for tudo bem. Quando se faz, tiver, né? quando faz. Então a gente tem que parar com mudar esse comportamento, principalmente você, evangélico, que está nos ouvindo, que serve a Deus, que tem que carregar um testemunho para dentro do seu emprego. Ame trabalhar. Sim, né? eu tenho um grande respeito e carinho, admiro pessoas que amam trabalhar. Entendeu? E sugiro que todos façam isso. Eu tenho até colocado isso em algumas oportunidades. Você vai hoje para uma fila de supermercado ou para uma fila do banco, o que você mais ouve é murmuração. Verdade. Pessoas que não te conhecem contam a vida e começam a fazer críticas. Eu tenho orientado as pessoas em minha igreja, e quem está me ouvindo lá na igreja sabe que eu falo dessa maneira. Irmão, não murmure junto. Faça a diferença. Quando alguém começar a murmurar, você fale coisas boas, porque você tem um Deus que é bom. Então nada acontece sem o consentimento de Deus na sua vida, em primeiro lugar. E se você está agarrado com Deus, coisas boas vão acontecer. Então nós, e aí eu dizendo aqui, a gente só murmura, a gente só reclama, a crise bateu. Irmão, eu estou com 53 anos, eu nunca ouvi falar de um tempo que não tivesse crise. Sempre tem crise. Sempre. Agora, como você vê, é o seu horizonte. Como você está enxergando isso? E como eu posso mudar isso para mim mesmo? Eu já trabalhei de tudo. Eu tenho 53 anos, comecei a trabalhar com 7 anos, vendendo picolé na rua para comprar arroz pro meu pai dentro de casa. Com 7 anos de idade. Eu falo isso que meu filho tem 16, ele, caramba, pai. Mas é verdade. Hoje, nós estamos vivendo um caos, a violência cresceu, obviamente, mas muita coisa. Nós temos que valorizar realmente, valorizar seu trabalho, que a gente só murmura quando perde. É verdade. Ame seu trabalho, né? Ame seu trabalho, seja íntegro no seu trabalho. Perde, vai chorar. É uma ilustração que eu já ouvi a respeito do copo, né? Uma professora pegou um copo de água, colocou a água até a metade daquele copo. Chamou um aluno e falou assim: me descreva esse copo, o que você está vendo? O aluno olhou aquele copo e falou assim: professora, estou vendo um copo, esse copo está meio vazio. Esse copo está meio vazio. Ah, então tá bom. Aí saiu, chamou o outro aluno para mostrar o mesmo copo, a mesma quantidade de água. E o aluno falou: professor, esse copo está meio cheio. Esse copo está meio cheio. Então a importância é como nós vemos as situações, como nós enxergamos elas. E esses tempos de crise são bons até porque revelam quem nós somos, revelam a qualidade da nossa fé. Em tempos de crise, os fracos reclamam, os fortes trabalham. Amém. Vou falar nisso e já encerrando esse assunto, eu viajo de trem todo dia, vindo ou voltando de casa para o trabalho. Tem uma moça que ela está no trem vendendo biscoitinhos amanteigados de Petrópolis. E o que me chamou a atenção dela não é a moça vendendo ali, todo mundo vende coisa no trem, dentro do mercado você pode fazer a compra do mês inteiro no trem, tranquilo. E essa moça, ela tá, aí eu percebi que ela estava com alguma coisa amarrada na cintura, eu imaginei que fosse a mochila dela, é aquele chamado canguruzinho. Um bebezinho que no máximo deve ter uns 4 meses, talvez se tiver tanto. E aquela mãezinha tá ali no trem trabalhando todo dia, vendendo biscoitinho amanteigado, e as pessoas olham, alguns olham assim meio estranhando, a mãe, isso é apelativo? Não, talvez ela não tenha com quem deixar a criança. Exatamente. Mas nem por isso ela inventou desculpa. E às vezes a gente tá lá, não, Deus tem promessa para mim, continua esperando a promessa, o preguiçoso. Continua esperando. Ou você sai para ver a promessa do lado de fora, caminhando, ou você vai ficar aí e todo mundo vai sentir pena de você. O pior de tudo é quando as pessoas sentem pena de você. É porque você realmente já acabou. Agora você se acaba quando você também admite isso. Faz alguma coisa, faz como Salomão falou, ô preguiçoso, vai ter com a formiga. Cabeção, tá pensando o quê?
Essa é a 93 FM, esse é o Debate 93, faltando agora 4 minutos para encerrar o debate. Gente, e faltando poucos minutos também para acabar o debate, faltando poucos minutos para acabar o ano passado, você provavelmente orou, projetou, prometeu um montão de coisas que seria diferente nesse ano novo, e a gente já está na terceira semana de 2017, é provável que as suas resoluções e promessas para você mesmo da virada de ano estejam aí, ó, martelando a tua cabeça, encarando a verdade. Não dá para negar que praticamente todo mundo faz isso e não conseguiu cumprir boa parte das metas estabelecidas. Aí a pergunta chega para você: você costuma ter dificuldade para cumprir o que você promete? O que fazer para colocar em prática as resoluções traçadas para o ano novo? E quando, apesar de tentar, a gente não consegue lidar com essa frustração e seguir adiante? E aí, o que fazer para colocar em prática as resoluções traçadas, meu caro pastor Jean Marques? E aí, a gente costuma cumprir as promessas que a gente faz no ano que está acabando, pro ano novo? Tem uma expressão americana chamada step by step, né? Passo a passo. É verdade. Eu aprendi com o comandante que eu tive, eu não gostava muito dele, mas Deus permitiu. Você não gostava muito dele ou gostava muito dele? Não gostava muito dele, não. Gostava não, pastor? Mas Deus, eu perguntei a Deus o que eu estava fazendo debaixo do comando daquele cara, e Deus mandou esperar. Espera que você vai ver. E acabei aprendendo muitas lições, né? E uma delas foi que ele, numa reunião, ele disse: eu aprendi a me alegrar com as pequenas vitórias, porque elas me motivam a acreditar nas maiores. E foi aquele momento que você está numa reunião chata, olhando para um cara que você não gosta, e quando ele começa a abrir a boca, você diz assim: Deus está falando comigo. Então eu coloquei isso em prática na minha vida. Ontem eu coloquei isso. Eu tinha que cortar, eu tinha que cortar uns cartões para um projeto evangelístico que nós temos, e eu tinha que fazer pelo menos uns 2.000 cortes com a guilhotina. Eu pensei, depois eu vejo isso. Mas o problema do brasileiro é isso, o depois, né? Então, aí lembrei, falou, não, passo a passo. Peguei a guilhotina e comecei. Um corte aqui, outro ali, daqui a pouco eu levantava, esticava o braço, voltava, contava o que tinha cortado, ó, eu cortei 100 e pouco, faltam só 1.800, vamos embora. Coisa pouca. Enfim, Cid, no final do dia eu tinha cortado tudo. Então, por quê? Porque eu olhava para a pequena pilha que eu já tinha feito e usava ela como um trampolim, uma motivação para completar. Ninguém chega no final de uma corrida se não der o primeiro passo, entendeu? Então hoje, terceira semana, você talvez já tenha se frustrado com alguns projetos que você estabeleceu, né? E diga assim, caramba, não comecei ainda. Então comece, retome essa ideia que você apresentou a Deus no culto da virada, retome, comece, dê um primeiro passo, se alegre com essa pequena vitória e vai andando. Um dia você chega lá, só não pare de andar. Só não pare de insistir nessa melhora. E tem que haver o planejamento, você tem que fazer suas metas. São as metas pessoais, as metas que nós como pastores fazemos para a igreja. E a gente tem que fazer metas grandes. Não é que você vai alcançar todas, vai ultrapassar todas. Algumas ficarão pelo caminho, sim. Mas se você não fizer as metas, aí que não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que ter, e como o pastor Max falou, comece. Ou recomece. Não pare. Né, tem uma canção que diz, não pare de lutar. Então esse é o tempo que nós temos de planejar. O início do ano está aí, né? Eu estou de férias lá na PIB. Estamos no início do ano. Eu estou de férias na PIB, estou já prevendo já a minha volta, né? Como é que vai ser, todos os planejamentos que a gente está fazendo para o ano de 2017. Então tem que haver o planejamento, sim, pessoal, planejamento familiar. Você tem que estabelecer e correr atrás para atingir. E quer dizer, Cid, que uma das minhas metas que eu ganhei de presente ano passado, estou indo agora, depois de amanhã, estou indo para Israel. Que bênção, meu Deus. Tá vendo? Me falaram, vai para PIB, vai para PIB. Não tem férias, a Assembleia de Deus, não vai para Israel. Então eu estou indo, e é uma meta, e eu tinha um sonho há muitos anos de ir, e quando eu menos esperei, a igreja me presenteou no meu aniversário do ano passado, com esse presente. Então a gente vê assim, tudo tempo de Deus, mas o seu planejamento, tem que acontecer. Antes de eu falar, pastor, faz o seguinte, quando chegar lá em Ardenite, tem o lugar do batismo, é maravilhoso, mas quando chegar lá na fonte do Rio Jordão, amigo, esvazia a água que você comprou no ônibus, esvazia aquelas garrafas e pega aquela água lá, é geladinha,
É igual a água daqui. É igual. Você vai matar a tua sede. Não, porque a água que você compra, ela é meio salobra. Então você vai lá e troca aquela água que você comprou por aquela água geladinha ali na fonte, ali perto do lado do aquele negócio lá de Cesareia. Eu não me lembro direito o nome, que eu tô meio, agora eu fiquei emocionado. Mas troca aquela água por aquela água da fonte ali. Amém. Não tem nada espiritual, não. Não é nada espiritual, não. É porque a água é geladinha no deserto. Pra ungir nada, não. Não funciona. Ah, então tá. Depois tem gente vendendo água lá do BT, o BT tá seco há mais de 200 anos. Pastora Marcione. Então, até o ano de 2016, todas as metas que eu tinha colocado, eu nunca tinha alcançado. Não. Eu sempre me dava preguiça por algumas coisas, enfim, pra mim, a pessoa, não o ministério, a pessoa Marcione. E no ano de 2016, Deus me permitiu ficar enferma. E eu fiquei, ele me parou, eu fiquei 30 dias no CTI, fiquei entubada, em coma. E quando eu saí, enquanto eu estava em coma, as pessoas falam que algumas não... A gente entende sim, a gente vê, a gente ouve tudo. E no meu coma, eu falei para o Senhor que em 2017, se Ele me permitisse viver, eu ia cumprir tudo aquilo que estava para trás. Então, quando eu entrei em 2017, eu já estou cumprindo, já estou na segunda, meta que eu tinha feito. Hoje eu vou estar, completando. Hoje eu vou estar fazendo a minha matrícula, que era uma das coisas que eu queria fazer, a faculdade. Glória a Deus. Então, assim, hoje eu estou fazendo a minha matrícula e algumas outras coisas que tá vindo, tipo a academia, que eu queria muito entrar porque eu sou muito sedentária, já estou na academia. Então, são coisas pequenas, mas que tá fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Usando as pequenas, para acreditar nas grandes. Isso. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Boa. Então nós precisamos ter metas, objetivos, propósitos. Nós precisamos também, de criar metas para a nossa vida espiritual também, para a nossa vida com Deus. Porque às vezes a gente cria metas financeiras e tem que criar, não estou sendo contra, mas é a minha vida como crente, Eu tenho que ser um cristão melhor. Então que nesse ano de 2017 eu possa orar mais, eu possa ler mais a Bíblia, eu possa ser aluno da Escola Bíblica Dominical, Que eu possa criar. E outra coisa que o pastor Jean Marques falou, que é um problema da cultura brasileira, é a tal da procrastinação, Deixar para depois. Deixar para depois. Tem um ditado que fala assim, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Mas o pessoal faz o seguinte, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. A pessoa vai empurrando. Então, você precisa ter metas, propósitos, objetivos, mas você precisa ter ações, atitudes que te conduzam a essa meta, como a pastora Marcione está se matriculando. Amém. Então, quer dizer, ela está tendo uma atitude para atingir aquela meta. Louvado seja Deus. Amém. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu conversei com meu filho esses dias, uma coisa que a gente tem que aplicar dentro desse assunto também são os métodos. Eu tenho aprendido, isso me ajudou muito em 2016, criar métodos para você alcançar o que você quer. E um exemplo bobo que eu dei a ele, mas talvez isso ajude muita gente a compreender o que eu quero dizer. Eu falei para ele assim, olha, eu por um certo tempo minha esposa reclamava que eu deixava a roupa no banheiro. Isso não acontece mais há muitos anos, por quê? Porque eu coloco a minha roupa no pé da porta. Jogo na porta do banheiro. Quando tiver que sair da porta, eu vou ter que pisar na roupa. E lembra de pegar. E lembro, não acontece mais de deixar a roupa lá. Eu criei, e assim, para coisas bobas eu comecei a estabelecer. Eu vi que funcionava com uma coisa tão simples, e eu comecei a estabelecer métodos para outras também. Um método que mudou muito o meu ministério, minha vida, minha maneira de ver a Deus e entender sua palavra, por exemplo, foi pegar a rede social que está agarrada a gente hoje. Você sai de casa, esqueceu o celular, você faz a volta, não faz? Volta. Você chega atrasado onde ia, mas você volta a pegar o celular. Esse é o assunto de ontem. Então, eu cheguei e disse, a rede social é um troço que a gente não se desliga mais. Só que a rede social estava tomando o lugar de Deus na minha vida. Então, em 2015 eu tomei uma decisão, eu não pego mais em celular, não leio nenhuma mensagem enquanto não fizer o meu devocional. Fiz isso hoje antes de sair de casa. Muito bom. Sentei, li a palavra, orei ao Senhor, e isso mudou a minha vida. Eu comecei a perceber que agora a rede social está me servindo. A vida após o Facebook. Agora, exatamente. Então eu não pego, a igreja sabe disso, meus filhos testemunham isso, minha esposa. Eu sempre sento, leio a palavra, para depois, durante o dia, num momento mais cômodo, eu ter acesso às redes sociais. Isso, um método, uma maneira de estabelecer, e eu não perco mais a chance de ler a palavra. Marcela Bastos está chegando aí com a sua bela voz.
a bela voz de Marcela Bastos. Olá, Cid, boa tarde aos nossos ouvintes. Perguntamos na pesquisa se os nossos ouvintes convivem com alguém que usa a língua como se fosse uma arma. 75% deles afirmaram que vivem sim. Que Deus tenha misericórdia, né? Amém. Cid, vamos dar aqui a palavra-chave de ano novo, a primeira de hoje, tá? Sabe que quem participar vai estar concorrendo ao sofá retrátil, reclinável, home com painel, poltrona decorativa e tudo mais. Então, o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Levítico 26:42. Levítico 26:42. Fica ligado na nossa programação, que ao longo dela você vai ouvir as duas outras dicas. Maravilha, maravilha. Agradecendo demais a presença do meu querido pastor Edson Amaral. Pastorzão, obrigado pela sua presença em mais um debate, campeão. Eu que agradeço, Cid, também a equipe, e mando um grande abraço para a PIB Santa Cruz, a qual estou de férias, retornando em fevereiro. Que Deus abençoe a todos e que possamos abençoar e jamais amaldiçoar alguém. Pastora Marcione Garcia, parabéns pela decisão de ir adiante, parabéns por estabelecer a mente. Isso vai dar um trabalho quando crescer, gente. Deus abençoe, pastora. Deus abençoe. Sempre bom estar contigo. Na verdade, vocês são culpados, né? Os irmãos, as pessoas que oraram por mim, que me sustentaram. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Amém. Obrigada, Marcela. E vamos pra frente. Sempre. E eu queria mandar um abraço pro meu sogro e pro meu marido. Eles estão em Rio das Ostras, estão indo agora pra Celina, Espírito Santo, né? Então que eles vão em paz e que Deus possa os abençoar. E que tragam lá, sei lá agora. Eles trazem queijo, trazem tanta coisa. É a meta do ano aqui. Pastor Guilherme Costa, obrigado pela presença, meu irmãozão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Uma alegria sempre estar aqui com vocês no debate. Quero mandar um forte abraço às minhas ovelhas queridas da Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, lá em Duque de Caxias, povo abençoado, igreja abençoada, e um abraço também aos pastores e membros da Igreja Metodista Wesleyana em todo o estado do Rio de Janeiro. Agora no mês de janeiro nós completamos 50 anos, né? Jubileu de ouro da nossa denominação. Parabéns aos wesleyanos. Deus abençoe a todos. Rapaz, os olhos brilharam quando ele falou isso. Pastor Jean Max, obrigado pela presença, meu irmãozão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Quero mandar o meu abraço para minha família, minha esposa está nos ouvindo, a irmã Misilene, meus filhos, que o Senhor continue guardando a minha casa. Quero mandar um abraço para o povo da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, congregação da freguesia. E lembrem-se, gente, o pastor precisa de férias em Israel. Em Israel, por favor. E um abração para a Assembleia de Deus, Afonso Viseu lá em Campo Grande, meu sogro pastor Misael, que estamos ajudando. E eu quero mandar um abraço ainda para o meu irmão Luiz Fernando, está lá em Estância, em Sergipe, nos assistindo agora. E acho que ele tem vaga aqui como locutor. É porque o apelido dele desde bebê é Galinho Cabeçudinho. Sério? Aí, Rosane, mais verdade. Um companheiro você, Rosane. Nandinho, Deus abençoe sua vida, amigo. Deus continue te usando aí nessa cidade. Seja sempre uma bênção. Galinho Cabeçudinho é ótimo. Não tem vaga? Não tem vaga? Pastor, o Galinho vai perder o emprego, Galinho Jacó. Vai perder emprego, cabeção. Pastor Marcione, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje. Amanhã tem mais, se Deus quiser, aqui na programação da 93 FM, a rádio do povo mais feliz da terra. Pastor Marcione, por favor. Deus, te louvamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, aqui reunidos como irmãos, para podermos, ó Deus, assim estar, ó Pai, ajudando aqueles outros que estão nos ouvindo, Senhor Deus. A gente aqui aprende, a gente ensina. Te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Pai. Te louvamos pela Rádio 93. Ó Pai, te pedimos, ó Deus, as famílias, Senhor Deus, enlutadas, as famílias que estão, ó Pai, com um ente querido enfermo, Senhor Deus, que o Senhor venha de uma maneira muito especial cuidar de cada um deles, ó Pai. E eu te agradeço e engrandeço o teu nome pela tua beleza, Pai, porque tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Pai. Muito obrigada pelo dia que o Senhor me deu, pelo dia que o Senhor deu aos meus amigos pastores, ao irmão Cid, Senhor Deus, a Marcela, a todos dessa rádio. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.